diferentes estradas podem levar ao mesmo destino. Neste vídeo eu vou te falar sobre autismo, TDAH e transtorno bipolar. 3 caminhos muito diferentes que podem levar ao mesmo lugar: depressão. Quer entender? Me acompanha aqui até o final desse vídeo. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas publicações e já dá o like aqui embaixo para sinalizar para o YouTube que esse vídeo é importante. Então já vou começar esse vídeo te contando uma história que é da jovem Suriname. Suriname é uma mulher de 23 anos que tem transtorno do espectro do autismo nível de suporte 1, só que ela não sabe disso ainda. E ela tem um histórico que desde a adolescência, alguns anos antes da idade atual dela, ela começou a apresentar episódios depressivos. E aí o que é que acontece? Um aspecto fundamental aqui para a gente diferenciar e que tem a ver com o tema aqui desse vídeo é você entender qual é a diferença entre depressão, o episódio depressivo, patológico, e um estado depressivo como uma reação depressiva, né? Assim, quando estamos falando de depressão, nós temos critérios muito claros para fazer esse diagnóstico. O episódio depressivo, para ele existir, para ele estar acontecendo, eu preciso de um número de sintomas, um número mínimo de sintomas que dure pelo menos 2 semanas e que traga prejuízo significativo ao indivíduo. Por esse critério temporal, eu já excluo uma série de reações depressivas que todos nós podemos ter em momentos distintos da vida, quando estamos lidando, por exemplo, com fracassos, com frustrações importantes, coisas que não deram certo, situações de muita dificuldade. Então eu posso ficar com uma série de sintomas durante um dia, 2 dias. Esses sintomas podem não ser graves o suficientes, então isso não significa que eu esteja em depressão. E quando estamos falando de sintomas depressivos, é uma lista de 9 sintomas e que eu tenho que ter pelo menos 5, sendo que um deles tem que ser humor deprimido, que é um estado de tristeza mais significativo, ou anedonia, que é uma redução do interesse ou prazer nas atividades, nas tarefas do dia a dia. Então veja, a Suriname, ela desde a adolescência, ela começou a ter fases depressivas bem caracterizadas, estados depressivos patológicos, né, que caracterizavam aí, indicavam um transtorno de humor. E o que é que levou a Suriname a desenvolver essa depressão? O que é que tem a ver esse autismo, esse diagnóstico de autismo aí, ela estar dentro do espectro do autismo e ela ter apresentado depressão? O mecanismo principal que levou essa jovem a desenvolver esse transtorno do humor foi a exaustão pelo uso do masking no TEA. O masking é um conceito bem importante, especialmente quando estamos lidando com autismo feminino, não é exclusivo das mulheres, mas é bem mais comum entre as mulheres, que tem a ver com o quê? De forma simplificada, o masking é um esforço intenso para se parecer com uma pessoa típica, né? Masking a gente pode entender como camuflagem, né? Mascaramento. Então, percebam que desde a infância, o indivíduo que tem autismo, ele de alguma forma ele pode se perceber como muito diferente, né? De fato é o conceito aí de ser atípico ou neurodivergente. O que acontece para muitas pessoas, e isso é mais comum entre as meninas, é que a necessidade de ser aceito socialmente, a necessidade de ser validado, junto com algumas habilidades que são mais inatas das meninas, fazem com que essas pessoas se esforcem para se parecerem com as pessoas típicas, se esforcem para serem aceitas, para serem incluídas dentro do grupo social e até como forma de defesa, por exemplo, para não sofrer bullying. Então foi o que aconteceu com Suriname. Desde a sua infância, ela já se percebia diferente, ela já percebia algumas dificuldades sociais que ela tinha, dificuldades sensoriais, mas ela tinha um desejo muito intenso de ser aceita no grupo social. Ela não conseguia simplesmente, né, apertar aquele botão e não se importar com isso e ficar mais à margem ou mais isolada. Ela buscava esse pertencimento, essa aceitação, e ela passou a se esforçar bastante para ser parecida com as outras meninas. Isso começou muito fortemente aí no ambiente escolar, né? Ela observava de forma analítica até como as meninas se comportavam, os temas que elas gostavam, e ela tentava se parecer com essas meninas, né? Nesse sentido, tinha uma amiga nessa época de escola, que a gente chama, muitas vezes acontece esse fenômeno, que é a amiga sombra, né? Que a criança, né, com TEA, muitas vezes ela vai se colar nessa amiga como forma de ter um melhor suporte social. Essa amiga, ela criou uma dependência emocional muito grande, quando a amiga faltava, ela não conseguia ir para a escola, era uma dificuldade enorme, e era uma forma dela se inserir socialmente.
O que acontece é que o masking, dentro de um prazo mais curto, ele pode ser uma estratégia adaptativa no sentido assim, de trazer alguns ganhos, né, para o indivíduo, inclusive se não fosse assim, não seria praticado, mas no longo prazo costuma trazer bastante prejuízo, porque tem um custo emocional muito alto. O masking é o que está por trás de muitos problemas de saúde mental das pessoas com autismo, que começam a se manifestar. Esses problemas eles tendem a se manifestar mais intensamente ali na adolescência e na idade adulta. Mas mesmo com o masking, a Suriname não conseguiu evitar bullying, ali, especialmente no final do ensino fundamental, ainda no ensino médio, teve muitos problemas, e aí o bullying, especialmente ali dentro do grupo feminino, é um bullying mais que muitas vezes pode ser mais disfarçado, que vem na forma de cancelamento, de formas aí às vezes mais sutis. Na faculdade ela passou a enfrentar um estresse, digamos, sensorial maior, porque dentro dessa política de precisar ser aceita, de precisar se esforçar para parecer uma pessoa típica, ela passou a frequentar alguns lugares que as suas colegas frequentavam, né? Lugares que sensorialmente não eram bem adaptados para ela, lugares com música alta, né? Bares, situações assim de uma intensidade de convívio social que passou a ser muito desgastante para ela. E aí, na adolescência, esse processo de desgaste, esse esforço enorme para ser aceito, né? Para ser parecido com uma pessoa típica, ele acabou cobrando um preço dela e ela acabou exaurindo dentro de um processo depressivo. Então a depressão aqui, ela vem muito mais como um processo de exaustão mesmo, dentro dessa dinâmica do masking, né? E outras dificuldades que acontecem no autismo. Então esse é um dos motivos que temos dados oficiais que ter autismo, ser autista, aumenta muito o risco de transtorno de humor, aumenta muito o risco de depressão. É algo para estar de olho nessa população. Agora vamos conhecer um segundo caminho que pode levar um indivíduo à depressão. E aqui estamos falando do TDAH. No TDAH, um mecanismo comum que leva os indivíduos, que aumenta o risco de depressão, é a coleção de fracassos, né? A coleção de frustrações. É interessante que esse fenômeno ele tende a não estar tão presente na infância e no início da adolescência, muito porque parte das pessoas com TDAH nessa fase muitas vezes nem tem uma consciência muito boa das suas dificuldades, ou muitas vezes se desconecta um pouco dessas dificuldades. Isso vai variar bastante, é verdade, mas a gente vê que à medida que esse indivíduo vai crescendo, ele vai se dando conta das responsabilidades e das dificuldades que ele tem com a eficácia, né? Com as dificuldades que ele tem de ter um bom desempenho na vida, né? Naquilo que exige esforço mental, concentração, planejamento, controle de impulsos, esse indivíduo vai se frustrando muito gravemente. Mas existe um mecanismo mais precoce ainda que participa nisso, que é a reação do meio aos fracassos, às dificuldades de comportamento desse indivíduo. A gente vê muito isso dentro das famílias, até pela dificuldade de compreensão. Uma criança com TDAH, dentro das dificuldades que ela tem, ela vai ser muito criticada pela família e pelo meio. É muito comum receber adjetivos como preguiçoso, como desorganizado, né, distraído, cabeça na lua, enfim, adjetivos negativos, pejorativos, muitas vezes num tom muito forte de crítica, de baixa compreensão e que vão minando a autoconfiança, a autoestima desse sujeito. E esses problemas que começam já na infância, eles podem se manifestar, costumam se manifestar ali, como eu disse, no final da adolescência e início da idade adulta, ao longo de toda a idade adulta, né? Quando esse indivíduo, dentro dessa autoestima já frágil, ele se depara, né, com coisas que são muito do interesse dele, que ele está se empenhando em fazer ali, dentro da vida profissional, dentro da vida pessoal, dos relacionamentos, e ele vai tendo problemas, esses problemas vão ficando repetidos, né, vão se repetindo, vão ficando em evidência, e isso é muito gerador de depressão, né? A depressão ela vem aí também, parecido com o autismo, que eu comentei agora há pouco, como um estado de exaustão, por não estar conseguindo, sentimento de alta eficácia, sentimento de competência muito comprometido nesses indivíduos. Então, TDAH também é um problema, é um transtorno do neurodesenvolvimento que aumenta bastante o risco de transtorno de humor e depressão ao longo da vida. Um terceiro caminho para te explicar aqui nesse vídeo que pode levar à depressão é o estado de mania ou hipomania. Aí estamos falando do transtorno bipolar. Eu já fiz vídeos aqui nesse canal explicando com mais detalhes o que é uma mania ou hipomania, o que caracteriza um transtorno bipolar. E aqui, qual é o mecanismo interessante que ocorre? Temos aqui um padrão muito neuroquímico, né?
que acontecem nos indivíduos com transtorno bipolar. Porque quando você entra numa mania ou numa hipomania, né, que é essa fase em que o indivíduo fica mais agitado, mais acelerado, o humor fica mais exaltado, seja para o lado da euforia, seja para o lado da irritabilidade, esse estado de mania, ele traduz um estado de muita agitação dentro do cérebro. Então imagine uma situação de muita agitação, de muito batuque, de muito barulho. Esse é um estado de mania no transtorno bipolar. Então, esse modo, ele força bastante, ele exaure muitos neurotransmissores no cérebro, isso é fazendo uma simplificação aqui da explicação, mas de fato acontece um estado de exaustão química. E por isso que, ao final de uma mania e hipomania, existe um risco muito elevado do indivíduo ir direto, né, cair direto. Porque ele subiu um estado de exaltação e ele cai direto ali para uma depressão. Então, esse é um dos motivos que precisamos estar tão de olho quando a gente está lidando com uma pessoa com transtorno bipolar e da gente conseguir explicar para essa pessoa que o estado de hipomania, que por mais que possa ser sedutor, e muitas vezes né, o canto da sereia, né, o indivíduo entra na hipomania, ele acha que não, agora eu tô ótimo, eu estou no meu melhor estado, eu estou produtivo, sendo que é um estado acima de uma linha de base, de uma linha saudável para aquele indivíduo, e é um estado que pode gerar exaustão química. Então, qualquer sinal de hipomania, a gente precisa estar muito atento para conseguir intervir, que quanto mais tempo na hipomania, quanto mais grave a hipomania está gerando uma mania, maior o risco aí de uma depressão mais grave na sequência. Então a gente é um estado para se evitar também no transtorno bipolar por essa correlação muito, muito forte com a depressão, né? Lembro de um caso de um paciente recente que tem TDAH e transtorno bipolar, isso é um desafio muito grande, tratar os dois transtornos juntos. E os remédios para tratar a TDAH, eles aumentam o risco de instabilizar o humor no transtorno bipolar. E aí ele estava usando um remédio para TDAH, estava bem melhor dos sintomas do TDAH, concentração, organização, procrastinação, só que ele começou a entrar na hipomania. E ele começou a perceber isso, mas ele não quis me falar. Ele de propósito, ele omitiu essa informação, porque ele sabia que, identificada a hipomania, a gente precisaria talvez fazer uma pausa na medicação de TDAH. Ele não queria fazer isso, porque ele estava achando que estava dando muito certo, que ele estava melhor do TDAH e ele estava feliz com aquilo, né? E aí eu consegui descobrir aí um trabalho detetive que a gente precisa ter, descobri ali com a esposa dele, de que ele já tinha sinais de hipomania, né? E a gente precisou realmente abrir mão do remédio antes que acontecesse algo pior, se a hipomania piorasse, e a gente conseguiu evitar uma depressão mais grave que viria muito inevitavelmente na sequência dessa hipomania. Então vejam que eu dei aqui 3 exemplos de transtornos, transtorno bipolar, né, o transtorno do espectro do autismo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que facilitam, né, que aumentam o risco de depressão por mecanismos diferentes. Podemos ter muitos outros exemplos aí de condições de saúde mental que aumentam o risco de depressão, mas qual é uma reflexão importante aqui, né? Como é relevante que possamos estar analisando a dinâmica de cada problema de saúde mental, a dinâmica de cada paciente, para que consigamos estabelecer estratégias mais eficazes de prevenção e de intervenção. Porque no final das contas, o que chamamos de depressão é um conjunto heterogêneo, né? Um conjunto de pessoas com depressão estão em depressão por diferentes motivos e essas depressões terão diferentes formas de condução e diferentes formas de prevenção. E assim chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like, se inscreve no canal e deixa aqui algum comentário sobre esse assunto que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.